Olá a todos, vamos ver nessa videoaula como que podemos fazer uma limpeza no banco de dados antes de fazer a análise em si. Como fizemos em sala de aula, eu disponibilizei um arquivo CSV. CSV é um padrão de arquivo aberto, né? É um texto puro, tá? Onde os dados estão separados por vírgula, estão separados por ponto e vírgula, ou vírgula. E ele não é um arquivo do Excel, ele não é um arquivo do Google. Então, o processo de abrir tem que seguir algumas normas, né? Então, vamos lá. Dentro da sala de aula, né, eu clico no arquivo a ser baixado, tem que fazer downloads desse arquivo. O Google vai tentar, né, mostrar para você o que está lá dentro. Lá é uma base de dados, né? Assim, olhando parece que é Excel, né, ou Google Planilhas, mas não é, tá? É padrão CSV, então eu tenho que fazer downloads, salvar ele na minha máquina. Então eu tenho que procurar, né, uma opção, né, de fazer downloads. Então eu abri uma nova janela, né, ele carregou novamente e agora apareceu o botão fazer downloads. Nesse meu caso ele fez downloads, ele não perguntou nada, né, mas ele deve ter salvo dentro da pasta, da minha pasta downloads. Bom, então tá aí. O arquivo já foi carregado. Agora eu vou abrir uma planilha em branco e vou mandar ler o arquivo que eu fiz download, né? Então a gente vem aqui, arquivo e importar, tá? Então não é abrir direto, eu tenho que mandar ele importar. Se eu tentar abrir direto, ele pode tentar fazer uma importação automática, mas pode haver falha. Então tem que fazer o modo correto, né? Importar, fazer upload, procurar, está aqui na minha máquina, abro o arquivo. Nessa janela, né, não mexo em nada, clico em importar e aguardo, tá? Ele vai ser carregado aqui. Esse arquivo é um arquivo um pouco grande, então ele demora um pouquinho. Pronto, a base de dados já está carregada dentro do meu Google Planilhas. Já posso fazer análise? Olha, normalmente pode, né? Mas às vezes a base de dados está errada, né? Ou está com algum problema. Então, é uma prática comum a gente dar uma verificada na base de dados antes de começar a fazer a análise propriamente dita. Mas poderia estar tudo ok, tá? Sem precisar passar pela etapa de análise. Mas vamos lá, o que eu posso fazer primeiro? Primeiro eu vou usar as ferramentas que o próprio Google Planilhas ele possui, né, de limpeza. Então eu seleciono a minha base inteira, vou no menu dados, limpeza de dados, remover cópias. Ele vai procurar linhas duplicadas, porque às vezes na geração da base de dados ou na parte de importação da base de dados pode ter ocorrido algum erro e algum registro foi duplicado. Então isso acontece. Então é bom a gente ver se aconteceu ou não. Aí ele pergunta, né, se eu tenho cabeçalho ou não. Para quem não sabe, cabeçalho é o nome da coluna, né, que no meu caso está lá na primeira linha, né? Então vem aqui em remover cópias. Olha lá, ele não achou nenhuma linha duplicada, beleza, mas poderia ter, tá? Outra coisa que é interessante também é procurar espaços em branco dentro do campo de texto. Então, às vezes, tem algum espaço em branco após os dados ou antes do dado. Então, isso pode dar problemas na hora dele pesquisar, né? Porque tem um espaço em branco lá e você não enxerga.
Então ele vai analisar todo o campo que for texto e vai remover os espaços em branco, ou no começo do texto ou no final do texto. É o que a gente encontra de problema. Então vou lá em dados, limpeza de dados, cortar espaços em branco. Nesse banco de dados ele não achou nada. Então, legal, vamos para frente. Está tudo ok minha base de dados. Poderia, né? Mas eu tenho que formatar as colunas de acordo com os dados que estão dentro dela. Ele deveria ter feito isso de maneira automática, mas nem sempre o programa acerta, né? Então vamos lá, vou na coluna A. Coluna A é uma coluna com os nomes dos produtos, né? Então isso aqui é texto. Geralmente o dado texto ele fica automaticamente para o lado esquerdo. Isso é normal, tá? Pode estar centralizado, mas o normal é ficar do lado esquerdo da célula. Então isso é texto, mas vale a pena você confirmar. Você pode ir em formatar, número, ele está com a opção automático, tá? Então o automático a gente praticamente não mexe com ele, tá? Porque ele deve estar certo. E texto é difícil ele errar, tá? Mas se quiser confirmar texto simples, fique à vontade. Quantidade. Quantidade é número, né? Então veja que ele está alinhado à direita, que isso é normal. O número está alinhado à direita. Olhando, né, visualmente falando, parece que os números estão corretos. Coluna C, o preço unitário. Opa, aqui tem coisa estranha, né? Tem valores que estão à esquerda e valores que estão à direita. Isso significa que ele está achando que tem texto e número aí. E na verdade só poderia ter número. Então houve uma falha. Ou na geração do arquivo CSV, ou na leitura, importação do arquivo CSV. E aqui eu já vou falar, né? O erro é por causa do ponto, né? Ele está seguindo a base de dados original, foi gerado com ponto no lugar da vírgula. Então ele está interpretando que esse ponto é um texto. Então por isso que a maioria dos valores aqui está tudo do lado direito, porque ele está achando que é texto. Isso está errado, né? Porque isso aqui é número. Então eu tenho que converter tudo para número. Primeiro eu tenho que trocar o ponto por vírgula. Vou um por um? Não. Existe uma ferramenta dentro do Google onde ele procura, né, algo, substitui por algo, né, de acordo com o que você quiser, de maneira automática. Então é essa que a gente vai usar. Vou lá em editar, localizar, substituir e mando ele. Localize o ponto e substitua por vírgula. E manda substituir tudo. Pronto, ele procurou, né, em toda. Ele procurou nessa coluna tudo que tinha ponto, ele colocou vírgula. Vou no botão concluído. Pronto, agora está tudo do lado direito, ou seja, tudo é número. Agora eu posso formatar como dinheiro, né? RC From dinheiro, porque o preço é dinheiro, né? Categoria D, coluna D, que é a coluna de categoria, texto, tranquilo. Coluna E está com problema. Geralmente a data ele se perde. Então eu tenho que dizer para ele no padrão do Brasil, que é dia, mês e ano, e só isso. Então seleciono a coluna, vou em formatar, número, data. Data no padrão do Brasil, né? Olha lá, automaticamente ela foi já ajustada para dia, mês e ano. Coluna F é a coluna do vendedor, deve estar tudo ok, que é texto. Coluna G, região, ok, porque é texto. Cliente, ok, porque é texto. Modelo de pagamento deve estar ok, porque é texto. Status da venda deve estar ok, porque é texto. Coluna K também é texto, deve estar ok. Coluna L, né, que é o nome da cidade, também deve estar ok. Coluna M é estado, né, ok, porque é texto.
E a coluna N tem coisa estranha. Tem valores aí, né, muito alto, e ele está achando que isso aqui é texto. Né? Então, na verdade, foi ou gerado errado ou importado errado. Né? Porque aqui não é esse valor. Né? Mesmo que seja número, isso aqui não é o valor. Então eu tenho que trocar. Né? Isso aí é uma fórmula. Né? O valor total é uma fórmula. Então eu vou pegar a quantidade vendida vezes o preço unitário. Então, igual, formulinha, né, normal de multiplicação, tá certo? Então é quantidade vendida vezes o preço unitário. Nada complicado, ok? Beleza? Nada complicado. Dou Enter, olha lá, agora sim, né, eu tenho um valor correto. Aí eu venho e digo para ele copiar as linhas de baixo. Ele não fez automático, tá? Então vou ter que clicar e arrastar, como a gente já andou fazendo, né? Normalmente aí em outras tabelas, né? Aí depois disso eu vou configurar ele para dinheiro, R cifrão. Aí pronto, né? A minha tabela já vai estar limpa, né? Ou seja, ela já está pronta para ser analisada. Então aqui eu vou colocar dinheiro. E agora ela já pode ser analisada. Eu, antes de analisar, eu sempre gosto de dar uma formatada nela. Não é obrigatório, tá? Mas aí eu acho que fica mais com cara de tabela mesmo, né? Fica mais com cara de tabela mesmo. Particularmente o cabeçalho, né? Coloco negrito, aumento um pouquinho e centralizo para ficar um pouco diferente. Pronto. Já fiz as minhas formataçõezinhas. Não é obrigatória essa parte da formatação, tá? Agora eu posso fazer análise na minha tabela. Vamos ver em outros vídeos como fazer as análises.